Muito bem, o texto que eu vou ler com vocês, que eu vou tomar como base, é 1 Reis, capítulo de número 17. Texto da nossa meditação é o texto de 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos perceber aqui, nessa porção de 1 Reis, Deus dando uma palavra para o profeta Elias, o tisbita. E a palavra que Deus dá para Elias, em primeiro lugar, é dizendo para ele se apresentar a Acabe. Vá a Acabe e diga para ele que não haverá chuva. Não haverá chuva nem orvalho, não vai cair uma gota de água durante 3 anos e meio. Imagina, às vezes aqui no Brasil nós passamos 6 meses, 7 meses sem chuva e a gente começa a perceber os nossos reservatórios de água baixando, tem que se fazer um tipo de um revezamento, um rodízio, uma coisa assim, para que a gente possa ter água nas nossas torneiras com muita dificuldade. Imagine uma nação que está sem receber uma gota d'água por 3 anos e meio. Então, eu estou falando aqui de um período que o Novo Testamento vai chamar de tribulação. E é verdadeiramente um período de 3 anos e meio de tribulação que está acontecendo na nação de Israel. Sem a chuva, as fontes se secam, sem a chuva, a terra não produz, sem a chuva, os animais não têm alimento. Basta você ler o livro de Joel e você vai perceber a devastação que acontece com a terra quando a chuva não vem sobre a terra. Os animais morrem, as pessoas começam a definhar, há uma crise financeira que vem sobre a nação, e é exatamente isso que está acontecendo aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17. Deus diz para Elias: vá agora e apresenta-te a Acabe, ou seja, manifesta-te, saia daqui desse lugar que você está e apareça diante do rei e declare essa palavra profética, porque vai haver uma crise de 3 anos e meio sobre essa terra. E assim diz o texto que aconteceu. Ele vai e ele declara essa palavra para o rei Acabe. E aí logo no versículo de número 3, a gente vê a palavra do Senhor vindo para Elias e dizendo para ele assim: eu quero que agora você se retire, você vá para o lado oriental e você se esconda. Esconde-te junto à corrente de Querite, na fronteira ao Jordão. Eu acho isso aqui muito interessante, porque no versículo 1, Deus manda ele se manifestar, Deus manda ele aparecer, e no versículo 3, Deus manda ele se esconder. E a gente precisa entender também, principalmente quando a crise está chegando, principalmente quando nós somos também representantes de Deus, tipo uma voz que clama no deserto, ou uma voz profética para a nossa geração, a gente precisa entender quando é tempo de a gente se manifestar e quando também é tempo da gente se retirar, da gente ficar no anonimato, da gente se esconder. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, e o Elias está entendendo a direção de Deus para a sua vida. Na crise, Deus manda ele se esconder. E ele é o porta-voz que traz essa mensagem de que a crise vai chegar, mas no meio da crise, Deus está dizendo para Elias: eu vou dar uma direção para você, eu tenho um lugar reservado para você, eu vou cuidar de você nesse momento de crise, eu vou sustentar você, mas você precisa seguir a minha direção. Existe um ribeiro chamado o Ribeiro de Querite, que está na fronteira com o Jordão, e eu preciso que você vá se esconder lá. Não é hora de ficar exposto, não é hora de se manifestar, mas agora é hora de se esconder. E o profeta Elias corre para lá. Nesse momento de fome,
nesse momento de crise, o profeta Elias vai para o lugar em que Deus lhe dá uma direção para ele ir. Você sabia que Deus também pode te dar uma direção no meio da crise? Você sabia que há a possibilidade de você tomar uma decisão errada no meio da crise por não obedecer à direção de Deus para você? Por exemplo, quando a gente lê Gênesis capítulo 12, Deus manda o Abraão percorrer a terra de Canaã. Deus diz: eu vou te dar essa terra, eu vou abençoar você nessa terra, eu vou cuidar de você nessa terra. E aí diz em Gênesis capítulo 12 e o versículo de número 13, que houve fome naquela terra, houve fome na terra de Canaã, uma terra que Deus mandou Abraão ir, e de repente, versículo de número 10, havia fome naquela terra. Que terra? A terra que Deus tinha mandado Abraão peregrinar. Como é que pode você ser enviado para uma terra sobre a direção de Deus, e de repente naquela terra acontece uma necessidade, acontece uma crise, a fome vem ali, e você vai perceber que o Abraão, ele não busca a direção de Deus, ele não ora a Deus, ele simplesmente escuta que lá no Egito tem pão, que lá no Egito tem comida, que lá no Egito não tem crise. Então a lógica humana diz: bom, estamos vivendo em momento de crise e o Egito está tendo abundância, é claro que eu não vou ficar aqui, eu vou para o Egito. Você sabia que no momento de crise você precisa buscar a direção de Deus? Você precisa ouvir a voz de Deus? Porque a crise significa perigo e oportunidade. E se você não estiver sensível à voz de Deus, você pode correr um grande perigo, e em vez de você se dar bem em algumas atitudes, você pode se dar muito mal na sua vida. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. O Abraão, ele desce para o Egito. Deus tinha mandado ele ficar na terra de Canaã, a percorrer toda aquela terra, mas ele desce para o Egito. E quando ele chega no Egito, nós conhecemos a história, ele já entra naquela nação mentindo, dizendo para sua esposa, por causa da cultura, ele sabe que os egípcios, eles têm uma cultura de que se eles vissem um peregrino com a sua esposa, um estrangeiro com a sua esposa, se a sua esposa fosse bonito, a faca ia passar no pescoço do marido, porque eles iriam ficar com aquela mulher bonita. E o Abraão diz para Sara: você precisa dizer que é minha irmã, por favor, não fale que é a minha esposa. E sabe o que diz a Bíblia? Que Faraó, por amor a Sara, você vai ler aqui que por causa de Sara, no versículo 16 de Gênesis 12, por causa dela, ele tratou muito bem a Abraão, e o Abraão veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Então você percebe que Abraão ficou muito rico, porque o faraó ficou com a sua esposa, e por causa de Faraó estar com Sara, por causa de Sara, ele começa a enriquecer a Abraão. E o Abraão, no meio dessas riquezas, o camelo, as ovelhas, o ouro, a prata, o boi, essas coisas todas, você vai ler aqui essas duas expressões, essas duas palavras, escravos e escravas. Tem uma tradução que fala servos e servas. O faraó descobre a mentira de Abraão, e a gente vê aqui no versículo de número 20 que ele é deportado do Egito. O faraó tem que mandar uma comitiva para levar Abraão até a fronteira e deportá-lo da sua nação. O Abraão foi, eu acredito, o primeiro deportado da história que a gente vê aqui. Ele foi deportado da terra do Egito. Só que você vai ler no capítulo 13 que subiu Abraão muito rico. Aquela mentira de Abraão produziu muita riqueza para ele. Ele ganhou ovelhas, ganhou camelos, ganhou bois, ganhou escravos, ganhou escravas, ganhou ouro, ganhou prata. Ele se deu muito bem com uma mentira. E agora ele está voltando para a terra de Canaã,
muito rico. Você vai ler no versículo de número 2, ele prosperou muito no Egito. Só que no meio daquelas riquezas que Faraó deu para ele, você sabe que tinha uma escrava. No meio dessas muitas escravas, tinha uma escrava de nome Agar. E você sabe muito bem o que aconteceu com Abraão por causa de Agar. E você vai ler em Gênesis 16 que era uma escrava egípcia, presente de Faraó por causa da mentira de Abraão para poder tentar preservar a sua própria vida. Tomou uma atitude errada em não buscar a direção de Deus, vai para uma nação que não conhecia Deus, sem a direção de Deus, mente, fica com um monte de dinheiro, mas volta trazendo no meio daquela riqueza uma coisa que ia trazer consequências drásticas para ele, para Sara, para Agar, para Ismael, para os descendentes de Ismael, e que até hoje nós temos dificuldades no Oriente Médio por causa dessa mentira que praticou Abraão por tomar a decisão de ir para uma terra que tinha pão, porque ele achava que ia morrer de fome em uma terra que Deus tinha mandado ele ficar. Muito cuidado com as suas atitudes. Muito cuidado com o momento da crise. O momento da crise pode te levar a mentir para poder obter benefícios. O momento da crise pode te levar a tomar atitudes que estão fora da vontade de Deus e que você pode ter uns benefícios provisórios, mas que depois pode trazer consequências terríveis para a sua vida. Voltando lá ao caso de 1 Reis, capítulo 17, o Elias entendeu que era hora de obedecer a Deus e de ir para um lugar no anonimato. E ele vai, Deus dá a direção para ele, ele vai para o ribeiro de Querite, ele obedece. E Deus diz para ele, vai lá, porque eu já ordenei aos corvos para que te sustente lá no ribeiro de Querite. Eu acho isso daqui extraordinário, porque Deus está dizendo para um profeta, Deus está dizendo para um homem com o quilate de Elias, eu vou usar animais para cuidar de você, eu vou usar a minha criação, eu vou usar, no caso aqui, esses corvos. Quando você lê a lei de Levíticos, você vai ver que os corvos estão incluídos entre os animais imundos para o povo de Israel. E agora Deus está dizendo, eu vou usar um animal que é considerado pelos israelitas como imundo, para poder trazer para você, Elias, pão de manhã e de tarde. Você vai comer, eu já ordenei aos corvos que te sustente ali. E ele foi, e ele habitou, diz o versículo 5, na fronteira do Jordão, ali na torrente de Querite, e os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Eu não tenho noção da onde é que esses corvos pegavam esse pão e pegavam essa carne. E traziam pela manhã, e o texto diz que traziam também pão e carne no finalzinho da tarde, ao anoitecer. Então ele tinha ali pelo menos 2 refeições por dia. Por isso você vai ler na Bíblia que os leões e os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que temem ao Senhor, bem algum lhes faltará. O Senhor estava suprindo a necessidade do profeta, usando um animal. Eu lembro uma vez que eu estava na Ásia, na nação do Japão, e eu encontrei missionários da Coreia, e nós estávamos em uma reunião compartilhando mensagens, eu pregava, o outro pregava, depois dava um estudo, testemunho, e eu lembro muito bem de um irmão coreano contando para os irmãos no Japão a sua experiência, não a dele pessoal, mas de um casal da sua igreja, que estavam saindo de uma montanha para uma outra região na Coreia do Sul, e uma nevasca muito forte os apanhou, de forma que eles estavam apavorados porque sabiam que iam morrer, porque eles não iriam conseguir chegar a tempo no lugar que eles precisavam chegar, porque o carro tinha quebrado, não funcionava, e eles também não teriam como retroceder. A estrada era muito longa e eles não tinham como, eles tinham caminhado muitos quilômetros a pé
para tentar encontrar algum lugar, alguma cidade, algum povoado, para poder arrumar esse carro. Eles não conseguiam, e a nevasca aumentou demais que nem por carro eles conseguiram chegar. E então os dois se abraçaram, sabendo que iam morrer de frio naquele lugar, e eles então foram desacordados, eles desmaiaram por causa do frio, e no outro dia pela manhã, eles acordaram com um tigre imenso em cima deles. Um tigre enorme estava deitado sobre eles. Deus mandou um tigre no meio das florestas, cheio de neve, e esse tigre veio e deitou em cima daquele casal. E o calor daquele tigre aqueceu aquele casal, mantendo-os vivos. E ele conta da reação daquele casal, que quando eles acordaram pela manhã, vendo aquele tigre imenso, que aquele homem foi tomado de um pavor tão grande. Mas Deus falou com ele: não temas, porque eu usei esse animal para preservar a vida de vocês. Eu creio nisso, eu creio nisso. E aqui Deus está usando corvos. Eu sou acostumado a dizer que eles são os jatinhos da TAM, não fazendo propaganda a essa empresa, né? Mas os jatinhos da TAM é o transporte aéreo milagroso, TAM. Deus tem os seus transportes aéreos milagrosos. Deus cuida da gente, Deus supre as nossas necessidades. Se você ouvir a direção de Deus, se você estiver onde Deus quer que você esteja, obedecer a direção de Deus, pode ter certeza, Ele vai usar, mesmo que seja animais ou a natureza, mas Ele vai usar para cuidar de você. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo a humildade de Elias, porque ele que vivia em lugares com pessoas importantes, e às vezes até diante de reis, de governadores, de pessoas muito importantes naquela época, agora se vê em um ribeiro e sendo alimentado por corvos. De repente, sabe o que a gente lê aqui? E eu preciso ler isso com vocês no versículo 7, porque essa crise acontece com a gente também, e a gente não pode ignorar isso. O versículo 7 diz assim: mas passados os dias, a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. Eu acho isso interessante, porque foi Deus que mandou Elias para lá. Se esconde, vai para a torrente do Querite, porque lá eu vou cuidar de você. Vai existir água, vai existir pão e vai existir carne. E agora o texto diz que se seca a fonte, da onde o próprio Deus tinha mandado ele ir. E às vezes a gente acha estranho isso. Deus abre uma porta para a gente, e a gente está todo feliz, e a gente tem o nosso suprimento, a gente tem o nosso pão, a gente tem as nossas necessidades supridas, e de repente a porta que o próprio Deus abriu, ela fecha. A torrente se seca. Será que isso pode acontecer com a gente? Claro que pode acontecer. Aconteceu com o profeta Elias, pode acontecer comigo, e pode acontecer com você também. E quem sabe já está acontecendo com você. Um trabalho, uma empresa, um negócio, um emprego, uma porta que se abriu e você estava todo feliz, e de repente vem essa crise toda, e quando você vê, parece que aquela porta, que era uma porta da esperança, que era aquilo que ia trazer recurso, suprimento para você, de repente se fecha. E eu lembro uma vez que eu escutei, ou eu li uma frase em um livro que dizia assim: quando Deus fecha uma porta, é porque Ele vai abrir uma comporta. E isso é verdade. Aqui Deus está fechando uma porta. E quando Deus fecha uma porta, não é porque porque você não vai ser mais abençoado. É porque Ele tem planos melhores para você. E Ele tem algo melhor para você. E porque Deus também quer usar você para abençoar outras pessoas. Deus faz isso. Deus fecha portas. E as portas que Deus fecha, ninguém pode abrir. Só Ele pode abrir. As portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Só Ele pode fechar. Você precisa entender isso. E aqui é o próprio Deus que está fechando essa porta, porque Ele vai abrir uma nova porta para o profeta Elias. E Ele vai abrir uma nova porta para você também. Creia nisso. Creia que nesse período de crise,
Deus vai abrir uma nova porta para você. Ele tem ideias, Ele tem planos, Ele tem estratégias, Ele tem caminho que você jamais sonhou. Deus vai criar oportunidades para abençoar você e para abençoar outras pessoas também. E aí, diz o versículo 8 que o Senhor disse para Elias: levanta-te e vai para a Sarepta, que pertence a Sidom, e você vai se demorar ali, você vai ficar muitos dias ali, porque eu já ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Olha só que coisa linda. Primeiro Deus começa com um corvo, um animal, uma ave, né? Agora Deus já passa para uma mulher. Só que Ele vai trazer a provisão para o seu servo por meio de uma viúva, para uma mulher que precisava de recursos, para uma mulher que precisava de ajuda, para uma mulher que tinha necessidades, para uma mulher que tinha um filho, não tinha o seu esposo tinha morrido, era uma viúva, vivendo em uma crise, sem arroz, sem comida, sem cereais, tinha só um pouquinho de farinha, só um pouquinho de azeite. E Deus olha dos céus, e Deus sabe, não é que Deus está fechando a porta para Elias, porque Deus não quer cuidar de Elias. Deus está fechando uma porta para Elias, porque Deus está olhando para a viúva. Deus sabe que a viúva vai ter a última refeição dela e vai morrer. Então Deus fecha uma porta aqui para Elias e abre uma outra porta para Elias, move Elias de Israel para Sidom, porque Deus queria cuidar dessa viúva. Elias foi lá como uma resposta de Deus para essa viúva, e ele chega lá, porque pode ser uma viúva rica, como lá no capítulo 4 de 2 Reis, versículo 8 e 9, aquela não era uma viúva, mas era uma senhora rica, muito abastada, ela só não tinha filhos, e ela cuidou do profeta Eliseu. Poderia enviar o Elias para uma mulher assim, mas não, ele vai enviar Elias para uma mulher que tinha menos, que só tinha uma refeição, e Deus falou com essa mulher. Olha o versículo de número 9: eu já ordenei a uma mulher que te dê comida. Ou seja, Deus apareceu a essa viúva e diz para ela: eu vou enviar um profeta para você, e você vai cuidar do meu profeta. Mas essa viúva, ela olha para o pouquinho que ela tem na sua despensa, é uma crise terrível. Ela olha, tem só um pouquinho de azeite, ela tem só um pouquinho de farinha, e de repente chega o profeta. Isso parece uma loucura, Deus chegar para mim, que não tenho quase nada na minha despensa, e dizer para mim: você vai cuidar de um profeta meu. E aí a minha lógica vai dizer: Deus, como que eu vou cuidar do seu profeta se eu não tenho dinheiro nem para mim? Como é que eu vou sustentar a tua obra se eu não tenho recursos nem para poder pagar as minhas necessidades, nem para suprir as minhas necessidades? Às vezes Deus nos dá uma direção que parece lógico, e é aí que entra o temor no nosso coração, um medo se apodera de nós. Por isso, no versículo de número 13, a primeira palavra de Elias para essa viúva é: não tenha medo, não tenha medo. Porque o medo se apodera de nós, porque a gente vai olhar para o pouco que a gente tem, a gente nunca olha para o muito que Deus tem, a gente nunca olha para o poder que Deus tem de multiplicar o pouco que a gente tem, porque a gente na crise se apega ao pouco que nós temos. E a crise e o pouco que nós temos é uma oportunidade que Deus tem, ou que Deus nos dá, para multiplicar. A crise é um prato predileto que Deus tem para fazer milagre nas nossas vidas. Mas a gente na crise não olha para Deus. Na crise a gente olha para as nossas circunstâncias, a gente olha para a nossa necessidade, a gente olha para nós. E foi o que aconteceu. O Elias chegou lá, essa mulher estava pegando uns pedacinhos de madeira, e ela ia fazer um bolinho para ela e para o seu filho. Ambos iam comer e iam morrer. Aí o Elias disse assim: não, faz primeiro para mim, faz um bolo pequeno para mim. A gente que fica só olhando na lógica humana, na razão humana, a gente ia dizer assim: puxa vida, a mulher já não tem nada,
e ainda você vai pedir o pouco que ela tem, porque a lógica humana vai dizer, esse camarada ele é um aproveitador, e ele já não basta a crise dessa mulher, ainda ele vai pegar o pouco dessa mulher. Mas quem consegue ler a Bíblia na perspectiva de Deus, percebe que Deus poderia muito bem continuar cuidando do profeta no Ribeiro do Quirite, os corvos poderiam continuar alimentando, a fonte de água poderia continuar jorrando. Deus é um Deus de milagres, mas Deus enviou o profeta lá para fazer um milagre na casa da viúva, só que a viúva precisava aprender a olhar a vida com os olhos de Deus. Como é que a gente vai prosperar no momento da crise? É quando a gente deixar de olhar para as circunstâncias com os olhos naturais. Não é isso que diz a Bíblia em Coríntios capítulo 5, versículo 7 em diante, que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé? Não é isso que diz a palavra de Deus? Que nós não somos movidos pelos 5 sentidos, nós somos movidos pelo Espírito, nós somos movidos pela fé. É como o Eliseu, lá em 2 Reis capítulo 6, todo mundo morrendo de fome, as pessoas vendiam a cabeça de um jumento por quilos de prata, as pessoas estavam comendo esterco de pomba por 700 ciclos de prata, era uma crise terrível. As pessoas estavam pensando em comer os seus próprios filhos, diz a Bíblia, que as mulheres estavam lá brigando por causa disso. E aí o Eliseu se levanta em uma voz profética e diz assim, amanhã haverá comida para todo mundo nessa cidade. Uma crise, não tem comida, mas aí a voz profética vem e diz, amanhã haverá comida para todas as pessoas nessa cidade. Aí o comandante, ele entende de logística, ele entende de dispensa, ele entende de tudo, ele olha para Eliseu e fala bem assim, não, ainda que Deus abrisse janelas no céu, não seria suficiente para alimentar esse povo todo. A gente sempre vai ter pessoas assim, que vai olhar para a crise, que vai olhar para a impossibilidade, que vai olhar para o problema, que vai olhar para as portas fechadas, que vai olhar para o que não pode, que vai olhar para as impossibilidades da vida. E aí o Eliseu disse, você vai ver com os teus olhos, porém você não vai comer. E a gente sabe que quando a comida apareceu, no outro dia o pessoal veio correndo e esse homem estava na porta, passaram por cima dele, ele morreu. Ele não pôde experimentar. E eu gosto dessa palavra de Eliseu, porque eu sou um profeta de esperança. Como Eliseu, eu creio em um amanhã melhor. Eliseu estava dizendo, hoje está ruim, hoje não tem comida, mas amanhã haverá comida. Isso é a fé. A fé acredita em um amanhã melhor. A fé diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer, há um novo dia de Deus, há um milagre de Deus a caminho. Deus vai abrir as portas, os homens não podem fazer, mas Deus vai fazer. Creia nisso. Creia em um amanhã melhor, creia em uma intervenção de Deus, creia no agir sobrenatural de Deus. E o profeta tem que falar para essa mulher, mais ou menos assim, olha, não tenha medo, eu não estou aqui por causa de mim. Eu não vim aqui na sua casa para comer a sua comida, somente para suprir as minhas necessidades. Eu estou aqui como uma resposta de Deus por amor a você. Enquanto eu estiver na sua casa, se você atender a minha voz, assim diz o Senhor, o azeite da tua panela da sua botija não vai se acabar, e a farinha da sua panela não vai se acabar, até que o Senhor faça chover sobre a terra, assim diz o Senhor. E ela creu no profeta, ela pegou um pouquinho dela, eu gostaria de ver essa cena, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou fazer primeiro para Deus, porque Ele disse que se eu fizer isso, não vai faltar nada. E ela começa a fazer o bolo, e eu fico imaginando esse negócio se multiplicando, e ela pôs o azeite, pôs a farinha, e tem mais azeite, tem mais farinha, e diz o texto que ficaram muitos dias, a farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Deus não é um estraga-prazeres. Deus sabe como tratar da gente no momento da crise. Às vezes a gente pensa que na crise Deus vai simplesmente abrir as janelas do céu e derramar abundância sobre nós. Pode ser, mas às vezes na crise Deus diz assim, está vendo esse pouquinho que você tem? Estou vendo, então eu quero que você confie em mim.
Eu quero que você de verdade, agora é o momento para você acreditar em mim, porque acreditar em mim quando tem abundância é muito fácil. Creia em mim agora. E a gente conhece a história, e esse é um desafio de Deus para você. Obedeça a direção de Deus. Lá no capítulo 17, versículo 3, o Elias obedeceu e foi suprido. Aqui no capítulo 17, versículo de número 13 em diante, a viúva obedeceu e foi suprida. Ou você está na posição de um profeta agora, ou você está na posição de uma viúva. O fato é que Deus é o mesmo. Deus pode fazer um milagre, Deus pode suprir, Deus pode abrir as portas, Deus pode cuidar de você. A gente lê, por exemplo, em Gênesis capítulo 26, o versículo de número 1, diz assim: e houve fome na terra nos dias de Isaque, semelhante àquela que havia ocorrido nos dias do seu pai Abraão. Lembra lá em Gênesis 12? E aí o que é que diz a Bíblia? No versículo 3, você vai ver que Isaque também quer ir para o Egito. E o versículo 3, apareceu o Senhor a Isaque dizendo: não desça ao Egito, mas fique aqui nessa terra que eu vou te orientar. Então o Isaque ia cometer o mesmo erro que o seu pai, mas o Senhor aparece a Isaque e fala: não faça isso, não cometa o mesmo erro de seu pai, não desça ao Egito, fique aqui nessa terra. Mas ele poderia dizer: mas Senhor, aqui não tem comida, há fome aqui. Deus diz: fica aqui, ele obedeceu. E diz a Bíblia que numa terra, num período de crise, no versículo 11 e 12 de Gênesis capítulo 26, e semeou Isaque naquela terra, e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor era com ele e o abençoara. Qual que é o segredo? É ficar na terra que Deus quer você. A prosperidade não está em aspectos geográficos, em lugares geográficos. Eu vou abandonar a minha cidade, eu vou abandonar a minha nação. Só faça isso se Deus te dirigir. Se é por causa de circunstâncias, não faça isso, pelo amor de Deus, que você pode, como Abimeleque, saiu de Belém e foi para Moabe sem a direção de Deus, por causa da fome que veio naquela terra, e pereceu ele, e pereceu os seus filhos. E a gente conhece toda a história. Por quê? Porque eles simplesmente viram uma crise em Israel e foram embora para Moabe, e pereceram. Cuidado para você não tomar decisões equivocadas no momento de crise. Então, no momento de crise, escute a direção de Deus. Talvez você diga assim: mas eu não consigo saber qual é a direção de Deus, o que eu devo fazer na crise? Eu tenho uma palavra muito boa para você. Se você não sabe o que você deve fazer na crise, então, no mínimo, você deve saber o que não fazer na crise. Se você sabe o que não fazer no momento de crise, já é um passo imenso. Por exemplo, Abimeleque, ele sabia que estava escrito na Torá, no Antigo Testamento, ele sabia que Deus tinha dito através de Moisés que não poderia ir para a terra de Moabe, que os seus filhos não poderiam casar com os moabitas. Mas a primeira coisa que ele faz no momento de crise, ele vai embora para Moabe, e lá os seus filhos casam com as moabitas. Ele morre, os seus filhos morrem, uma fome, uma tragédia imensa se abate sobre a família de Noemi, que não quer nem ser chamada mais de Noemi, mas de Mara, porque sentia a amargura da vida sobre a vida dela, porque o marido tomou uma decisão fora da vontade de Deus. Talvez ele não sabia para onde ir, mas ele sabia muito bem aonde não ir, porque Deus já tinha revelado isso para ele. Talvez você não precisa de revelações sobre o que eu devo fazer agora, mas se você já sabe o que não fazer nesse momento, já é um grande passo para a sua vida. Mas a notícia boa que eu tenho para você, é que Deus pode te dar direção sobre o que é que você deve fazer nesse momento de crise, assim como falou com Isaque, assim como falou com Elias, assim como falou com essa viúva. Deus deu direção. E Deus também pode dar direção para você. Eu espero que você esteja sendo abençoado com essa palavra. Eu espero que ela esteja penetrando no seu coração, no seu espírito, que ela esteja se encarnando no cerne da sua existência, se tornando princípios dentro de você, para que você saiba que há um Deus que ama você e que vai dirigir você mesmo nos momentos de crise. E Ele vai orientar você. Aí a gente conhece que, capítulo 18, muito tempo depois, o Senhor apareceu para Elias e disse assim: eu quero que você agora se apresente a Acabe. É hora de você aparecer de novo.
vai lá e diga para Acabe que vai ter chuva sobre a terra. Nós conhecemos aqui a luta de Elias com os profetas de Baal, com os mais 450 profetas de Acera, 850 profetas em cima daquele monte, o dia inteiro eles profetizando, de manhã até de tarde. A gente conhece, foi um momento estressante para Elias, mas ele fez tudo aquilo. De repente a Jezabel fica sabendo e diz: eu vou te matar. Aí, até então, nós estamos falando de crises que estão por lá de fora. Nós estamos falando de crises financeira, de crise de falta de alimento, de crise que ameaça o físico, a morte física. Mas agora começa uma crise que ela é mais perigosa do que essas crises exteriores. É uma crise que se abate sobre a alma do profeta. Ele agora está com medo. E ele fica com medo de Jezabel. Ele sabe que essa rainha Sidônia, ela é maligna, ela é perversa, e ela disse: assim me faça os deuses, se ainda hoje a sua cabeça permanecer sobre o seu pescoço, eu vou arrancar a sua cabeça. E o Elias ouve isso e ele foge. E a gente vai ler no capítulo de número 19, essa angústia que se abate sobre o profeta, esse começo de depressão que vem sobre ele. A sua alma está abatida, a sua alma está agora angustiada, e aí ele deixa o seu moço, versículo 4, e ele deixa o seu moço e ele vai para um lugar deserto. Então, o versículo 3, ele deixa o seu moço, e o versículo 4, ele vai para um lugar deserto. Esse tipo de crise é o pior tipo de crise que pode acontecer com o ser humano, que é essa crise existencial. É quando você não quer ninguém por perto, é quando você quer ficar num lugar sozinho, é quando você, como Elias, abandona o seu moço e vai para um lugar deserto. E o texto fala que ele pediu para si a morte. Ele disse: eu quero morrer. Angústias de morte assume o coração do profeta. E eu sei que eu estou falando para a gente agora que está passando por essas angústias existenciais, mas sabe o que diz a Bíblia? Versículo de número 5, ele deitou e ele dormiu debaixo de um zimbro naquele deserto, e um anjo do Senhor o despertou dizendo: levanta-te, come. Ele olhou e viu junto à sua cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija d'água, e ele comeu e ele bebeu. Então a gente vê Deus agora mandando a provisão por meio de um ser espiritual, por meio de um anjo. Começa lá com um corvo, depois é através de uma viúva, e agora a gente vê Deus providenciando através de um anjo. Depois, dentro da caverna, a gente conhece a história. Mais uma vez, o anjo fala com ele: levanta, come, porque longo é o teu caminho. E ele caminha, e ele se esconde dentro de uma caverna, e Deus vem e fala suavemente a ele, dizendo: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Ele está dizendo: eu estou sozinho, mataram todo mundo. Quando a crise existencial vem sobre nós, a gente pensa que está sozinho, a gente pensa que não tem ninguém igual a gente. Ele diz: mataram todos, só ficou eu de profeta. E Deus diz: não, tem 7.000 que não se dobraram os joelhos, e não acabou não. Você vai ungir o rei da Síria ainda, você vai ungir o rei de Israel, e ainda você vai ungir um profeta no seu lugar. Você vai ungir Eliseu para ser profeta, para te substituir. A sua missão não acabou ainda. Deus então renova Elias e fortalece Elias, e Elias faz tudo isso. A gente conhece a história. E aí lá no capítulo 2 de 2 Reis, essa história ela é maravilhosa. O Elias está caminhando com Eliseu. Lembra do que ele disse no capítulo 19? Do que ele disse por 3 vezes nesse capítulo, por causa da sua angústia: basta, eu não sou melhor do que os meus pais, tira minha vida, eu quero morrer. Naquele momento Deus olhou dos céus e disse assim: o seu desejo não será satisfeito. Eu supri muitos dos seus desejos, mas esse não será satisfeito, porque eu tenho algo extraordinário para a sua vida. Você foi cuidado pelos corvos, você foi cuidado pela viúva, você foi cuidado pelo anjo. Agora você vai ser tomado para mim, você não vai experimentar a morte. Eu vou mandar uma carruagem com cavalos de fogo, com carros e cavalos de fogo, e essa carruagem vai te trazer para a corte celestial.
você vai subir aos céus, você não vai morrer. E a gente lê em Reis 2, versículo 11, que Elias subiu aos céus em um redemoinho. Ele foi aos céus em um redemoinho. Eu gosto dessa linguagem, porque redemoinho, tornado, significa ventos que se chocam, ventos contrários. Redemoinho é formado por ventos contrários, que se chocam e que fica aquele tornado, aquele redemoinho, que é um símbolo de tribulação, é um símbolo de angústia, é um símbolo de luta, mas é no redemoinho que o Elias sobe ao céu. Você que está passando por essa crise, por esse redemoinho, por essa luta que se abate sobre a sua empresa, sobre a sua família, eu vim aqui para dizer para você, seja humilde, confie em Deus, porque essa luta vai levar você para mais perto de Deus. Confie nele, ele vai cuidar de você. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida, e eu quero declarar, em nome de Jesus, seja humilde. Se Deus está cuidando de você através de corvos, seja humilde, é o tempo. Se Deus está cuidando de você através de uma viúva, seja humilde, esse é o tempo. Depois Deus vai cuidar de você através de anjos, seja humilde, Deus vai honrar você. E saiba que um dia nós também vamos ouvir uma trombeta, e Deus vai dizer, chega, agora eu vou tomar vocês para mim, e eu vos levarei para que esteja comigo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo, diz Jesus em João capítulo 14. Pai, eu abençoo os teus filhos, chamo sobre eles a tua graça. Obrigado pela tua palavra, ela nunca volta vazia, ela não volta vazia, e eu sei que ela está operando de forma eficaz na vida de todos aqueles que estão nos assistindo agora, ou que vão ouvir ou assistir depois. Abençoa essa pessoa, faz um milagre no meio da sua crise, Senhor. O Senhor sabe como trabalhar na vida dessa pessoa, e eu creio que Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Tu és o Deus de Elias, Tu és o Deus que continua fazendo milagres, e eu oro por esses milagres agora, em nome de Jesus de Nazaré, para a glória e para o louvor de Deus. Se você recebe, diga amém. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite para você, siga-nos nas redes sociais. Você puder entrar aí no nosso Instagram, vai ser colocado aí, @eteixeira007, curte lá. Eu não sei se o Instagram se curte, como é que é, mas entra lá. Eu estou precisando de pessoas que me sigam ali para que a gente possa ter mais facilidade de produzir vídeos, devocionais, e poder fazer com que as pessoas tenham mais acesso à palavra de Deus.